Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, ainda num formato especial por conta do isolamento social, e hoje a gente vai falar sobre cuidados com os pets durante a quarentena. E sobre esse assunto eu converso hoje então com a Patrícia Camargo. Tudo bem, Patrícia? Oi, tudo bem? Seja muito bem-vinda, empresária e mãe da Nina e do Armandinho e da Nina. Armandinho e da Nina, as duas figuras aí. Também converso com o Dr. Paulo Afonso Castelan Júnior, veterinário. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa noite. Boa noite, doutor. E também converso com o adestrador comportamentalista da Tudo de Cão, Nelson Alves Barbosa. Tudo bem, Nelson? Seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade. Bom, hoje em dia todo mundo tem um pet em casa, né? Então a gente vai entender um pouquinho como é que funciona agora nesses tempos de Covid-19. Gostaria de começar a falar então com o Dr. Paulo Afonso Castelan Júnior. Doutor, os pets, afinal de contas, podem pegar o coronavírus ou não? Na realidade, não. Eles até podem ter contato com o vírus, mas eles não são transmissores do vírus. Muito se fala em relação a animais que pegaram, pessoas que pegaram de animais, nada comprovado, nenhuma comprovação específica e muita fake news também. Ou seja, doutor, só para a gente entender um pouquinho melhor, eles até podem, de repente, pegar o coronavírus, mas não transmitem, é isso? Ou eles também não pegam? Não, eles podem ser positivos para o corona dependendo de algum exame específico que você faça. Você pode dizer, olha, o animal é positivo para coronavírus, mas eles não desenvolvem a doença, tá? E também não são transmissores para o humano. Então, para a gente entender, não tem problema eu passear com um cachorro na rua de repente, porque a gente sabe que hoje é muito comum as pessoas irem para a rua passearem com seus cães. Difícil o cãozinho que não precisa da rua. Às vezes ele só faz as necessidades fisiológicas na rua. Isso pode continuar acontecendo? Não tem nenhum problema, de repente, dele encostar num poste, encostar em algum local contaminado e trazer isso para dentro da casa da pessoa? Não. A única forma de você, por estar com um animal passeando na rua e trazer o vírus para dentro da sua casa, que é uma chance muito pequena, é se alguém, vou dar um exemplo aqui, se alguém espirrar no pelo do seu animal, se ele for peludo e em seguida, com muito pouco tempo, você passar a mão nesse pelo, entendeu? E levar a sua mão à boca ou aos olhos ou a mucosa do nariz, alguma mucosa em geral. É muito difícil, o poder de ação é muito baixo e as chances são mínimas, né? Até por conta de toda a prevenção e todo cuidado que a gente está tendo aqui agora nesse momento em relação à higiene, principalmente humana, né? Ok. A Patrícia tem 2 filhos de 4 patas, é isso, Patrícia? Como é que tem sido a sua rotina agora em tempos de Covid-19? Então, nossa rotina mudou completamente, né? A gente está aí já na 3ª semana sem poder sair, fazer aqueles passeios, né, que eles estavam acostumados, saíam muito comigo. Então, a gente teve que se adaptar. Hoje em dia, a gente acaba saindo mais por conta do Armandinho, porque ele só faz o número 2 na rua. Você vê que ele segura muito, a gente sabe que isso não faz bem, né? Que ele segure. Então, a gente tem saído bem à noite, bem tarde, reveza, um dia vai eu, um dia vai meu marido, e só com ele, e aí só vai até o primeiro poste na frente do portão. Antes um passeio que durava 40 minutos, 1 hora, agora dura 5 minutos, né? Mas, com isso, a gente em casa com eles, você percebe que eles ficam com aquela energia, né? Ainda me sobra, que a gente tem que gastar de alguma forma. E aí que vem que a gente tem que ser muito criativo, de utilizar de todas as ferramentas que a gente tem aí para queimar essa energia deles em casa, brincar, entreter, a alimentação deles, que eles demoravam, sei lá, 5 minutos para comer, agora demora 15, né? Porque a gente cria mecanismos usando brincadeiras. E aí a gente tem postado muito dessas dicas e tem trocado também essas experiências com outros tutores através das redes sociais, porque está todo mundo no mesmo barco, né?
Eu acho que essa é a grande dificuldade, né? Agora eu queria conversar um pouquinho com o Nelson. A Patrícia tem 2 cães de porte pequeno, Nelson. Agora, às vezes a gente pode ter algum tutor com um cão maior que tem necessidade de ir para casa, para a rua. O que pode ser feito em relação a isso? Quais os cuidados? Que tipo de atividades pode ser proposta para esse animal? Legal, Roberta. É muito importante a gente analisar caso a caso, né? Porque existem cães que têm um histórico muito grande de estarem acostumados a fazer as necessidades na rua. E os cães, naturalmente, eles têm essa necessidade, né? Eles não gostam de fazer as necessidades em casa porque eles, muitas vezes, querem se afastar da comida, da água, da caminha deles e tudo mais. Então, eles, muitas vezes, têm um histórico de anos fazendo só na rua. Então, a gente precisa analisar isso com calma, igual o doutor falou agora para a gente precisa ver porque, dependendo do cão, você pode ter esses mesmos cuidados até na rua. Agora, nós temos formas de ensinar o nosso cão a fazer dentro de casa, né? Talvez mudar um pouco a rotina, você que passeia sempre de manhã, espera um pouquinho mais, tenta ver se você passeia um pouquinho depois, né? Brinca com seu cão em casa para ver se estimula ele a fazer o xixi e cocô dentro de casa, mas sempre com cuidado, né? Para justamente esse cão acabar não tendo algum problema de saúde porque ficou esperando muito e segurou muito. Mas nós temos uma forma de treinar dependendo do cão, né? E dependendo de como ele se apresenta, né? Como ele demonstra isso. E a gente tem algumas formas para facilitar, como, por exemplo, você tentar levar um tapetinho higiênico, um jornalzinho para a rua, e seu cão fazer nesse tapetinho, e depois você traz esse tapetinho para dentro de casa, por exemplo. Isso pode ajudar com que ele tenha um parâmetro para fazer dentro de casa. Só não pode criar maus hábitos agora nessa época, né, Nelson? Não é uma boa ideia. Sim, claro. Eu acho que o importante é a gente, se o nosso cão faz o xixi e cocô dentro de casa, mesmo que ele não faça antes, a gente comemora, recompensa ele, mostra para ele que é legal também fazer dentro de casa. Mas a gente também tem que entender que é natural deles isso, e a gente não pode querer impor, assim, que ele queira fazer dentro de casa de um cão, por exemplo, que já tenha anos de histórico fazendo na rua. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre cuidados com os pets nessa época de quarentena. Eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje são os cuidados com o pet durante a quarentena e sobre isso eu converso com a Patrícia Camargo, que é empresária, Dr. Paulo Afonso Castellan Júnior, veterinário, com Nelson Alves Barbosa, que é adestrador. Bom, gostaria de falar agora com o Dr. Paulo. Doutor, em fevereiro, quando se começou essa questão a se falar da epidemia do coronavírus, se mencionar aqui no Brasil sobre o que estava acontecendo na China, foi notificado em Hong Kong que um dono que estava com coronavírus, o cachorro também tinha pegado coronavírus, tinha dado positivo para o teste do Covid. O que isso significa, então, de acordo com aquilo que a gente estava falando inicialmente, que cachorro pode pegar o coronavírus, mas não transmitir, é isso? Exatamente, tá? E tem uma confusão também, porque assim, como eu falei, você pode testar positivo para um animal e esse animal não ter nenhum sintoma e não transmitir para o humano. Provavelmente, o ambiente em que ele vivia junto com o dono propiciou para que ele tivesse um teste positivo. Outra situação é que os cães pegam um tipo de coronavírus que causam diarreia, tá? Nos cães. E, às vezes, você pode ter até reação cruzada com o Covid-19. Ou seja, ele faz um teste, ele tem o coronavírus positivo da espécie canina, tem os sintomas de diarreia, mas não está relacionado com um teste específico para esse tipo de corona e pode, com essa pandemia agora, fazer confusão nos exames, tá? Dar positivo para o Covid e ser outro tipo de corona, tá? Isso pode acontecer também. Ok. A Patrícia, sei que trata muito bem dos seus animais de estimação, trata como filhos, né, Patrícia? Pelo pouco contato que a gente tem, mas as postagens que eu vejo são 2 filhos que você tem que tratar com muito carinho. Imagino que nesse período agora de quarentena, de isolamento social, você esteja fazendo um mimo para eles em relação à alimentação, é isso? Tem alguma dica para passar para a gente?
Sim, eu tenho utilizado aí de algumas coisas para fazer a hora da refeição ser mais divertida, né? Que tem mais essa energia que eles estão a mais para não poder sair de casa e tal. Então, aí eu queria passar para vocês algumas dicas, né? Coisas que você tem em casa. Esse daqui é aquele papelão que fica no meio do papel higiênico. Então, é uma brincadeira que a gente tem feito, é colocar os petiscos aqui dentro, aí fecha as duas pontas e entrega para eles. Então, eles ficam ali um bom tempo, e arranha, e cheira, e vira, até conseguir abrir e pegar, enfim, o petisco. Outra coisa que também que dá para fazer é com esses papelões aqui, papelão de ovo, né? Que você tem em casa também, mesma coisa. Você coloca, esconde aqui os petiscos, coloca uma fitinha, às vezes para deixar um pouco mais difícil, e eles vão ficar ali até a hora de conseguir abrir. Esconder algum brinquedo favorito em uma caixa e fazer uns furinhos para eles sentirem o cheiro. Aí tem outros dispositivos que já são feitos para isso mesmo, né? E aí talvez quem não tenha em casa, então pode utilizar das outras opções que eu dei. Usar esses cascos também de chifre, também deixa eles ali entretidos muito tempo. Em dias quentes, ó, que a gente tem feito, gelinho de fruta. Então, você pega uma fruta favorita aí deles, bate com água, até mesmo água de coco, tira um gelinho e eles ficam ali lambendo, né, até a hora de conseguir. Então, assim, a gente tem feito algumas coisas desse tipo para entreter. E outra coisa, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para fazer a nossa conexão com os nossos bichinhos ficarem mais fortes, né? Eu falo para todo mundo que, olha, se não fosse o Armandinho e a Nina nessa quarentena, ia ser complicado, viu? Porque com certeza eles estão deixando isso um pouco mais gostoso, né? Porque aí a gente fica ali tendo essa companhia deles. E isso é importante, né, Patrícia? Você é casada, tem os dois cachorros, agora tem muitos idosos que hoje estão isolados, sozinhos. Muita gente, não só idosos, mas assim, muita gente que está sozinha hoje em isolamento e às vezes um animal é a única companhia que essa pessoa tem. Então, realmente a presença deles é muito importante, né? Sim, tem facilitado e ajudado, né, esse momento, assim. Então, a gente brinca de esconde-esconde, de pega-pega. Esses dias eu até brinquei de jogo da velha com eles. Foi uma experiência muito engraçada, assim. Então, acaba deixando esses dias um pouco mais leves pra gente, né? É isso aí. Agora o Nelson, que é especialista em comportamento. Nelson, as pessoas que têm os seus pets em casa estão isolados, tem como identificar algum nível de estresse, o que pode estar ocasionando no seu pet esse isolamento e como que se pode amenizar essa situação? Legal, boa pergunta. A gente precisa realmente ver o que o nosso cão está demonstrando para nós, né? A maioria das pessoas conhecem os cães, sabem qual é o nível de energia que eles têm, o quanto eles precisam gastar essa energia. E realmente os passeios são ferramentas, assim, é uma ferramenta essencial para que a gente consiga ter várias coisas boas, como gasto de energia, tem uma atividade mental na rua, socialização. Então, quando a gente não tem isso, realmente muda a nossa rotina, como a Patrícia falou, né? Então, a gente precisa encontrar formas para que esse cão tenha uma rotina ideal, né? Então, a gente dá adestramento online para muitas pessoas e a gente sempre fala isso. A gente monta com a pessoa uma rotina ideal, é uma forma que ela acorde e tem algo para o cão fazer, daqui a pouco dá mais alguma atividade para ele fazer. Os truques, né? Ensinar truques, comandos de obediência, para que esse cão realmente seja um cão equilibrado. Todo cão ele tem necessidades básicas e essas necessidades básicas precisam ser supridas. E se elas são supridas, praticamente todos os problemas do cão, na grande maioria, são sanados, né? Então, se a gente dá uma alimentação boa para esse cão e de uma forma legal, como a Patrícia falou, né? Se a gente tem uma rotina de atividade física, estimula a mente desse cão, a tendência é que ele seja muito mais equilibrado. Tá, então, uma dica para quem está em isolamento, às vezes tem tempo sobrando, pode então adestrar o seu cão de forma online. É isso, Nelson? Sim, sim. A gente já tinha esse modo, né, de trabalhar e agora a gente passou, a maioria das pessoas que era presencial virou online e é muito legal, porque, na verdade, eu achei que isso foi até em parte bom, um ponto positivo, porque os donos criam um vínculo muito maior ainda com os seus cães, né? E eles começam a ter essa conexão muito maior.
né? E o cão começa a entender mais o que o seu dono fala, e o dono entende o que o seu cão está tentando passar. Então, essa comunicação fica muito mais legal entre o dono e o seu cão, né? Então, a gente passa atividades para as pessoas durante a semana, e aí a pessoa vai fazendo essas atividades, vai filmando para a gente, sempre umas lições de casa, algumas coisas para ela fazer, e aí a gente vai também tendo aulas online, como por computador, como a gente está fazendo agora, para passar tudo que ela pode fazer, uma aula teórica, mas também prática, né? Então, assim, ela vai tendo sempre atividade para fazer com o seu cão, e quando acabar essa quarentena, talvez ele vai estar até melhor do que antes, né? É isso aí, tomara, né? Bom, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar sobre cuidados com os pets na quarentena. Eu volto já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é cuidados com os pets durante a quarentena. E eu converso com a Patrícia Camargo, empresária, com o Dr. Paulo Afonso Castellan Júnior, veterinário, e com o Nelson Alves Barbosa, que é adestrador. Bom, gostaria de perguntar aqui para o Dr. Paulo, em relação aos passeios, doutor, quando as pessoas levam os seus cães para a rua, já se sabe que o cachorro, então, não vai transmitir o coronavírus, mas que cuidados em relação à higiene a gente deve ter tanto na rua quanto ao voltar para casa? Basicamente, seriam os mesmos que você tem que deveria ter todos os dias, né? Voltando, teria que limpar as patinhas, evitar que na rua ele tenha contato com outras pessoas, até para você evitar aquilo que eu falei, de alguma possibilidade remota, mas que pode existir, de alguém interagir com o teu cão, proximidade com outras pessoas, porque como as pessoas vão começar a sair também com seus cães, né, pelo fato de eles não pegarem, claro que é coisa rápida, né, que nem foi passado pelo Nelson, né, e pela Patrícia também, de você ficar mais tempo dentro de casa. Então, assim, tem aqueles cães que não têm condições, tem que sair. Então, em saindo, você evitar só aglomerações, ver que tem muitos cães ou muitas pessoas próximas ali onde você passa normalmente, evitar, trocar o local e, quando voltar, fazer a higienização. Agora é o inverso, completa, doutor. Tá? Tomar cuidado. Oi, desculpa. Não, só tomar cuidado para finalizar também com alguns cães que ficam com alguns moradores de rua, que infelizmente às vezes não têm onde ficar e estão por aqui, né? Então, às vezes, eles têm bastante interação, os cães, e evitar esses locais onde possa ter também, tá? Porque são cães muitas vezes errantes, que a gente não sabe de onde estão vindo, né? Entendi. Falando agora ao contrário, por exemplo, pessoas que estão infectadas com o Covid podem ter contato normal com seus pets? Sim, desde que esse pet não tenha interação com outras pessoas, tá? Então, por exemplo, se você está numa casa em que você tem um gato, por exemplo, que é muito mais sociável, às vezes com uma determinada pessoa e não com outras, que ele não tenha muita interação com outras pessoas. Se ele ficar com essa pessoa, tem que ficar só com ela, entre tanto um cão como um gato. Mas o ideal, se não tiver como fazer essa divisão, que evite, né? Que não fique próximo também. Por conta disso que eu falei, passa a mão, pode acontecer de alguma partícula, né, no pelo, e em pouco tempo você pode estar sendo um veículo que é muito difícil, que eu expliquei, né, da higiene que a gente tem que ter triplicada, né, agora, mas que pode acontecer, entendeu? Mas o cão, o gato em si, o animal, ele não teria a forma de ser isolado por estar transmitindo, tá? Só nesses casos mesmo de contato. A gente está no finalzinho com do programa. Com pessoas contaminadas. Gostaria de perguntar para a Patrícia. Patrícia, você que cuida muito dos seus animais, o que você falaria, então, para quem está nesse período de quarentena e que dicas você daria rapidamente, por favor? Olha, eu acho que você tem que aproveitar esse momento para se conectar mais com seus bichinhos, aproveitarem, porque a vidinha deles é muito curta, dá para você fazer diversas coisas, aproveite para dar aquela geral no guarda-roupa deles, em brinquedo, já separa o que dá para doar, põe as coisas para lavar, para deixar tudo em ordem. Tem muita receita fácil, com 2, 3 ingredientes que você tem em casa, que dá para fazer um petisco natural para eles adoram também. Aproveita para fazer um cineminha com eles, tem muita atividade gostosa para vocês fazerem, com certeza
vai se surpreender. Então, assim, eles com certeza estão sendo a minha melhor companhia, que estão facilitando essa quarentena, mas também porque eu estou me dedicando a isso, né? É Todo isso aí, dia cuidado a gente então, cria né? alguma atividade, alguma coisa diferente para fazer com eles. Cuidado e responsabilidade, né? Muito obrigada, Patrícia Camargo, Dr. Paulo Afonso Castellan Júnior e Nelson Alves Barbosa. Sucesso com os seus pets. Muito obrigada. O ND Obrigado. fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Saúde, tranquilidade, tudo isso vai passar. Até lá.